Boa tarde ao povo de Deus do Brasil e do mundo, a meus amigos e amigas internautas. Eu quero nesta tarde trazer uma palavra da parte de Deus, uma advertência, e eu quero falar sobre as características do anticristo. Existem muitas igrejas, estamos a casa de 33 mil igrejas no Brasil e no mundo, e muitas igrejas não sabem nem quem é o anticristo. Muitos dizem que era Adolf Hitler, outros dizem que é um império. Tem igrejas aí de 200, 300 anos dizendo que é um reino. Isso é tudo mentira do diabo para tirar a sua atenção e levar você ao inferno e aceitar o sinal da besta, que é 666, conforme Apocalipse 13. E nesse estudo, eu quero que você preste muito atenção, que você vai saber quem é o anticristo a partir do final deste vídeo. Você vai ter uma noção muito grande. Mas, na época certa, o Espírito Santo irá te revelar. Eu quero começar aqui lendo a palavra de Deus, uma carta do apóstolo Paulo, que escreveu ao 2 Tessalonicenses, capítulo 2, diz o seguinte, a palavra de Deus. Irmão, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, que por Espírito, que por palavra, que por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de um modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe-se e se levanta contra tudo que se chama Deus, objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Meus amigos internautas, amigas internautas, eu quero trazer aqui uma advertência muito grande para vocês. O apóstolo Paulo estava muito preocupado, eu estou falando de 2000 anos atrás. Há quase 2000 anos atrás, ele já estava preocupado com nós hoje, para que nós não fôssemos enganados pelo anticristo. Porque a Bíblia Sagrada, em Daniel, em Apocalipse, já deixa bem claro que o anticristo há de vir no final dos tempos. Eu estive montando um quebra-cabeça do final do tempo, e eu quero dizer uma coisa para vocês, meus queridos internautas e amigos. Esse mundo, se passar de 10 anos, será pouco. Esse mundo, já estamos vivendo os últimos dias. Veja só o que diz o apóstolo João, em 1 João 2,18. Filhinhos, esta é a última hora, e conforme ouviste que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, porque conhecemos que é a última hora. O apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, na igreja primitiva, ele estava alertando que já existia vários falsos cristos, irmãos. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui do último anticristo, o único anticristo, que será revelado a toda a nação. Agora você pode me perguntar, mas reverendo Rubem, como que eu posso identificar o anticristo? Quais são as suas características? O apóstolo Paulo falou algumas aqui, não está em todo. Tem Daniel, tem Apocalipse. Vamos chegar lá. Veja o versículo 4. Uma das características do anticristo. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Tudo que o Deus fez, ele vai ser contra. Se amanhã depois você vê um homem querer sentar num santuário, alegando ser Jesus Cristo, opondo-se contra Deus, este sim é um anticristo.
Veja o que diz aqui. Em Daniel capítulo 7, diz o seguinte: ele vem entre 10 reinos do Império Romano restaurado. Sua autoridade terá semelhança com os antigos babilônicos, persas e gregos. A palavra de Deus, ela é enfática em dizer somente a verdade. Eu quero ler aqui Daniel capítulo 7, versículo 21 a 25. Preste muita atenção. Veja o que diz a palavra de Deus. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Diz assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés e a fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Eu quero explicar a palavra de Deus para os meus amigos, internautas e internautas. O profeta Daniel, no capítulo 7, está falando aqui de um quarto reino e de um quarto homem. Primeiramente, o anticristo não será uma nação, será um homem, mas rei de uma nação. Como que uma pessoa seria muito hipócrita. Uma pessoa ia mandar no mundo inteiro, sem ser presidente ou sem ter uma delegação. Para aí. Vamos por etapa. A palavra de Deus diz o seguinte, que o quarto animal será o quarto reino da terra, que é o anticristo. E ele receberá poder do mundo inteiro através de 10 nações, seja como for, 10 confederações. Alguns teólogos mais estudiosos já até enumeram essas 10 nações. E as 10 nações, eu não vou afirmar 100%. Pode ter uma, duas ou outra, pode ser que não bate 100%, porque a Bíblia não diz. Mas a Bíblia diz que receberá por uma hora o reino de 10 reis. A Bíblia não mente. Eu acredito que seja: primeiro reino, América do Norte. Segundo reino, Europa Ocidental. Terceiro reino, Japão. Quarto reino, Austrália, África do Sul e o resto da economia de mercado do mundo desenvolvido. Quinto, Europa Oriental, incluindo a Rússia. Sexto, América Latina. Sétimo, Norte da África e o Oriente Médio. Oitavo, África tropical. Nono, Sul e Sudeste da Ásia. Décimo, a China. Meus irmãos, seja como for, isso vai acontecer. Pode ser uma ou outra dessas 10 que eu falei, uma ou outra pode ser excluída. Inclusive, o próprio anticristo, a Bíblia diz que abaterá 3 dessas 10. Por isso que ele é o oitavo. Também, de 10 ele vai abater as 3. Vai ficar 7 nações, mas os 10 entregarão o reino para ele. Quando ele receber o reino, ele vai fazer bem o que ele quiser. Ele vai destruir 3 reinos. Ficará ele como rei do mundo, alegando ser o próprio Cristo e o próprio Deus. Meus queridos amigos internautas, preste bem atenção. Esses 10 reinos que eu acabei de citar já estão aí no mundo, já estão preparados. Hoje, todos os reinos do mundo inteiro falam em uma nova ordem mundial. Todo mundo só fala em nova ordem mundial. O que é nova ordem mundial? É um homem mandando no mundo, irmãos. É um único homem querendo mandar no mundo. Por exemplo,
Nós somos aqui, eu sou brasileiro. Eu tenho por obrigação obedecer à lei presidencial do nosso presidente. É justo. Após publicação, sanção, etc. Essa lei vale só para o país. Na nova ordem mundial, onde essas 10 confederações que eu acabei de falar darão poder ao anticristo, a lei dele terá valor mundial. Por quê? Eu vou explicar uma coisa para você. Muitos amigos meus, infelizmente, eu fico até meio chateado, tem hora, não compreende, pensa que Apocalipse, Daniel é fictício, já se cumpriram, é historicista, preterista. Meus irmãos, Deus não enviou seu Espírito Santo em vão. Deus enviou o Espírito Santo para alertar a sua igreja, porque Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade, ao pleno conhecimento da verdade. E este que vos fala está aqui preocupado. Estou lutando para levar algum para o céu comigo, porque eu tenho plena convicção que eu vou reinar com Cristo durante 1000 anos e eternidade. Mas eu tenho muitas pessoas, infelizmente, que eu conheço, que já entregaram até suas almas para o diabo. Não acreditam em Apocalipse, não acreditam em Daniel, e estão em igrejas diabólicas, igrejas falsas. Eu quero abrir a mente do povo para compreender a palavra de Deus. E se todos compreenderem a palavra de Deus, não vamos ser enganados. O profeta Oséias disse o seguinte: o meu povo pereceram por falta de conhecimento. Se você não tem conhecimento, você está preso, irmãos. Você está preso, estará preso. Porque ele vai te oferecer muitas vantagens. Ele vai te dar até dinheiro. Veja só o que diz aqui. E proferirá a palavra contra o Altíssimo. Quem? O Anticristo. E destruirá os santos do Altíssimo. Quem é o santo? A igreja. Ele vai ter um poder, irmão. Não vai destruir todo. Que nós vamos ter 3 tipos de classe. As pessoas não entendem, mas enquanto eu viver vai ter que me engolir. Porque Deus me alistou para a guerra espiritual. Deus me alistou para uma guerra espiritual. E ainda que custe a minha vida, eu vou falar a verdade. Tem muitas igrejas mentindo aí, que a igreja vai para o céu, a terra vai acabar, e o diabo vai para o inferno, e não vai ter o reino milenial de Cristo. Só em Apocalipse fala de 6 vezes sobre o reino milenial de 1000 anos, e nós vamos reinar sobre a terra. Apocalipse, capítulo 4. Quem vencer herdará todas as coisas, serão reis, sacerdotes de Cristo, e reinarão sobre a terra. Meus amigos, sabe quem reinou no céu? Quem reina no céu? É Deus. Sabe quem queria reinar no céu? O diabo. Você quer reinar no céu? Você pode ter reinado no céu, mas quem reina no céu, meu irmão, é o príncipe da paz. Quem é meu rei é Jesus Cristo. Jamais eu quero tomar o lugar dele. Quem quis tomar o lugar de Deus foi o diabo, e de lá ele caiu. Foi precipitado o diabo, o dragão, a antiga serpente, que engana a todos. E com ele a terça parte. Porque quis reinar no céu. Nós até podemos estar morando no céu e reinando na terra do céu espiritualmente. Há uma possibilidade. Porque a Bíblia diz que nós seremos como os anjos. E nós teremos um corpo glorificado. Um corpo incorruptível. Um corpo abençoado por Deus. Nós nunca mais vamos pecar, irmão. Nós vamos ter o livre-arbítrio, mas pecar não. Porque a Bíblia é incorruptível. Essa incorruptibilidade jamais será afetada pelos que venceram. Porque a palavra de Deus diz o seguinte: quem vencer herdará todas as coisas e ressuscitará no último dia. E sobre este não tem poder a segunda morte. A segunda morte não tem poder sobre você, meu irmão, minha irmã. Outra coisa muito importante. A Bíblia diz que o anticristo reinará por um tempo e tempos e metade de um tempo. Pronto, aqui é 3 anos e meio. Tem algumas falsas igrejas aí dizendo, irmãos. Tem algumas falsas igrejas dizendo que isso aqui é 1260 anos. Que já se cumpriu o total. Só que Daniel diz o seguinte: sela o livro, porque isso é para muito tempo. A ciência se multiplicará. Meus irmãos, 200 anos, 500 anos atrás, não tinha ciência como hoje.
WhatsApp, internet, celular, GPS e outros, tecnologia, tá? Então isso aqui é uma mentira. O diabo terá 3 anos e meio que vai oprimir a igreja. O pacto será de 7 anos. Mas, irmãos, preste bem atenção. O diabo não vai pegar o poder e vai maltratar as pessoas de uma vez por outra, não, o anticristo. Ele vai querer conquistar você. Ele vai falar que você está certo, que você cometeu um erro. Vai te dar o perdão. Tudo bem, quem perdoa é só Deus. Você vai ver que cara bom. A Bíblia diz o seguinte: e vi uma besta que subiu da terra. E a Bíblia diz o seguinte: quem é semelhante à besta? A Bíblia diz o seguinte, Apocalipse 13. Preste bem atenção. Quem é semelhante e quem pode lutar contra a besta? Ninguém, irmão. Ele terá todo o poder na terra. Inclusive o dragão dará o poder a esta besta. Quem é o anticristo? Uma outra característica muito importante. A Bíblia diz o seguinte: ele vai dominar 3 reis. Desses 10, é fácil entender, meus irmãos. É fácil entender. Nós temos hoje quase 250 países no mundo, certo? 250 países. Temos aí quase 7 mil idiomas. A Bíblia diz, desses 250 países, 10 países vai ter um poder, cada continente representando o seu continente, cada região representando a sua região. Isso é normal. Nós não temos governadores? De governadores nós temos prefeito? E nós temos uma cabeça do nosso país que é o presidente da república. Outros são reis, outros são imperadores. É mais ou menos isso. O mundo inteiro delegará, através de 10 nações, ou 10 impérios, o poder do mundo, o seu poder, o meu poder. Nós vamos estar envolvidos com esses 10. Se esses 10 homens, essas 10 nações, resolverem alguma coisa a meu ou a teu respeito, nós temos que obedecer. Entre aspas, obedecer todas as leis que não infringem a palavra de Deus. Por exemplo, vem os 10 reinos, vai reinar por 1 hora. 1 hora representa 30 dias. Outros teólogos dizem que são 15 dias. Não importa, eu não quero entrar nessa discussão. A minha preocupação em lançar esse vídeo no canal do YouTube é para que você não se perca a tua salvação. Porque se você perder a salvação, você vai para o inferno, nunca vai estar ao lado de Cristo. E o fogo nunca se apaga até você pagar o que você fez. A Bíblia diz que as pragas dos Apocalipse cairão sobre aqueles que não obedecem a Deus, aos seus mandamentos, e que não creia no seu único Filho, Jesus Cristo. Eu, da minha parte, eu fiz a minha vez. Sou batizado, graças a Deus, creio em Cristo e obedeço todos os mandamentos do meu Deus. Procuro obedecer. Sou pecador, sou falho. Mas todos os dias, quando eu vou dormir, quando eu acordo, eu peço perdão a Deus. E vou para a sua palavra buscar quais são os mandamentos de Deus. Meus irmãos, tem igrejas falsas aí enrolando o povo, irmão. Falando que Deus só deu 10 mandamentos, isso é mentira do diabo. A Bíblia diz que Deus deu na Torá 613 mandamentos ao povo hebreu. E quase 200 no Novo Testamento. E mais 2 mandamentos em Apocalipse 13. Quais são os 2 mandamentos que Deus deu em Apocalipse? Aquele que aceitar o sinal da besta na mão direita, que é um chip, ou na sua testa, um chip, poderá comprar e vender e adorar a sua imagem da besta, que a primeira besta recebeu. Fez uma imagem, a segunda besta que veio da terra, que é o poder político. Fez uma imagem da primeira besta que subiu da água, que é um poder religioso, do mar. Essa imagem, quem adora ela, não vai morrer, mas vai vir as pragas do Apocalipse sobre esta pessoa. São mais 2 mandamentos. 10 mandamentos da Bíblia foi que Deus escreveu com o seu dedo. Mas o que Deus escreveu eu obedeço. Mas o que Jesus falou eu não posso deixar de lado. Me irrita algumas pessoas, irmãos. Essas falsas igrejas, infelizmente. Eu tenho uma convenção, eu quero organizar todas as igrejas do Brasil e do mundo, se for necessário, para mostrar toda a verdade. 10 mandamentos que Deus deu é um complemento. Jesus deu mais mandamentos. Jesus falou:
O que eu vos falo são mandamentos do Senhor. Paulo, quando foi ao terceiro céu, ele disse, o evangelho que eu vos prego, não aprendi de homem algum, mas aprendi do próprio Jesus Cristo, irmão. Ele foi até o terceiro céu, ele foi ao paraíso, aprendeu do próprio Jesus Cristo. E Paulo diz, para quem são espirituais, o que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. E Paulo falou, não beberá sangue. Se você beber sangue, irmão, de porco, de cabra, você pode ir para o inferno. Paulo diz o seguinte, a glutonaria vai te levar ao inferno. Não está nos 10 mandamentos, irmão. Aí se você obedecer os 10 mandamentos, beber sangue, você vai para o inferno. Você entendeu como que o diabo quer enganar vocês? Se eu obedecer os 10 mandamentos, aí eu mentir, eu vou para o inferno. A Bíblia diz em Apocalipse, ficarão de fora os covardes, os tímidos e todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Se você mentir e obedecer os 10 mandamentos, você vai para o inferno. Se você obedecer os 10 mandamentos e aceitar o chip na sua mão direita ou na sua testa, você vai para o inferno. O tal beberá do cálice da ira de Deus Todo-Poderoso sem mistura. Você quer sofrer? Ou não? Então vamos obedecer os 800 mandamentos aproximadamente. Logo, logo sairá um manual do povo de Deus mundial, que são os mandamentos. Eu estou lançando esse manual com minha equipe. Quem obedecer vai ser salvo. Quem não obedecer, infelizmente, você pode pedir perdão. Mas se você desobedecer por livre e espontânea vontade, você vai para o inferno, irmão. Você pode ir para o inferno. Por quê? O índio lá está pecando, irmão, adora a lua. Mas ele não sabe. Deus vai julgar ele pela sua consciência. Mas você sabe que mentir é pecado e continua mentindo, você vai para o inferno. Você sabe que beber sangue é pecado, que a glutonaria é pecado, você vai para o inferno com glutonaria. Se você adulterar, você vai para o inferno. Ah, mas eu pedi perdão. Tudo bem, irmão. Eu estou falando se você continuar. É o contínuo, da continuidade. Peça perdão a Deus. Eu não quero ameaçar ninguém aqui, não. Eu sou pecador, sou falho. Eu estou buscando a minha santificação, separar do mundo, do pecado, para estar com meu Deus. Farei tudo para estar com meu Deus. Veja o que diz aqui. Ele é diferente dos outros reis. Por quê, irmão? Os outros reis já passaram. Reino babilônio, reino persa, Medo persa, o reino de Dario, Nabucodonosor, Belsazar. Outros impérios também já passaram. Eu não quero entrar nesse mérito. Tem muita mistura desse 7º império, o 8º é o Vaticano, tal. Tem muitas misturas. Eu não acredito desta maneira. Eu acredito que tudo que está acontecendo, o 8º rei está aí, já está à porta. Não é um império, irmão. O 8º rei vai ser um homem. Não é império. Ele vai fazer parte do império para ter a força do reino para governar o mundo. Volto a falar. A besta que subiu da água é o homem. A besta que subiu da terra é o homem. Não é uma nação. Ele terá a força da nação. É diferente. Só que os falsos evangélicos, infelizmente, estão ensinando errado. Fala que a besta é uma nação. É um império. Não. A besta é um homem. Eu vou ler aqui Apocalipse. Ele se levantará da escuridão de um chifre pequeno. O profeta Daniel 7:8, ele viu 10 reinos, 10 chifres. Chifre é rei. Aprenda uma coisa. Nós temos que saber a simbologia bíblica. Mulher é igreja. Chifre é rei ou reinos. Pronto. Pronto. Montes, cabeças são montes. Diademas são autoridades. Para deixar claro, para você entender bem o Apocalipse. Então não tem segredo. O próprio Apocalipse é revelação, revelando para nós. Mas é cada dia que nós vamos estudando, o tempo vai passando. Porque Daniel falou, Daniel, fecha o livro, porque isso não é para agora, é para muito tempo. Ah, mas o reverendo Rubem, e como as pessoas foram salvos antes do final do tempo que Daniel falou? Você foi salvo em Cristo Jesus, irmão. Você não enfrentou o anticristo. Você não enfrentou a besta. Você que morreu há 100 anos atrás, 200 anos, seu bisavô, mas eles obedeceram a palavra de Deus e serão salvos. Os apóstolos, eles enfrentaram o espírito do anticristo, não o anticristo. Agora nós
vamos conhecer o anticristo. Eu tenho quase plena certeza que nós somos a última geração. Porque tudo quebra-cabeça já está montado, o terceiro tempo. Meus queridos irmãos, dia 31 de outubro deste ano de 2017, o Papa irá sentar numa reunião na Suécia, com milhares e milhares de evangélicos, autoridade, para comemorar os 500 anos da reforma de Martinho Lutero, que ele expôs lá na Alemanha, em Wittenberg, 95 teses sobre a indulgência. Infelizmente, irmãos, muitos estão pensando hoje que ali foi um erro de Martinho Lutero. Foi um simples erro. Irmão, o diabo, ele vem enganando as pessoas com a própria palavra. Infelizmente, sabe quem estarão nesta reunião? Muitos grandes homens que eu e você pensávamos que eram homens e mulheres de Deus, estarão lá assinando um decreto. Veja só. E ele assinará um pacto com muitos. Eu não estou falando que dia 31 de outubro de 2017, se esse for o pacto, a partir do dia 31 de outubro de 2017, falta 7 anos para começar o reino milenial. Eu diria assim, eu não estou marcando a volta de Cristo. Porque a Bíblia diz que depois disso aí virá o Senhor sobre o Monte das Oliveiras, Zacarias 14, e destruirá o inimigo. E a Bíblia diz que o anticristo e o falso profeta não serão mortos, mas serão lançados vivos pelo próprio Senhor no lago de fogo e enxofre. E o diabo, o anjo, descerá do céu e prenderá o diabo, a antiga serpente que engana as nações. Por 1000 anos, ele será amarrado e aprisionado por 1000 anos. Mas o anticristo e o falso profeta, nem a oportunidade, eles serão tão maléficos, irmãos. Nem que preso ele teve essa oportunidade. Vai ser lançado vivo no lago de fogo. Ele vai sofrer tudo o que ele fez com o povo. Tudo o que ele fez com o povo. Meus amigos, eu conheço alguns amigos meus, internautas e amigas. Sabe o que eles falam comigo? Que preferem morrer do que enfrentar esse cão. Mas eu não quero morrer não, irmão. Eu quero lutar até o final da minha vida. Eu quero buscar os filhos de Deus para levar para o céu. Se eu pudesse abrir as portas do céu e levar todo mundo, eu faria isso. Então, eu não posso. Deus que vai levar. Essa é a glória de Deus. Mas eu tenho uma obrigação. Que Jesus me deu uma obrigação. E para você também. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê será condenado. Então, minha obrigação e a sua, meus amigos internautas, é isso. Ou então, enquanto eu viver, porque o covarde não entrará no reino do céu, irmão. Seria muito bom Deus me matar aqui, dar um infarto, morrer, eu salvo, estou no céu, e as pessoas serem enganadas por anticristo. Eu prefiro que Deus não me mate. Mas se Ele quiser, Ele me leva. A minha vida não pertence a mim, pertence a meu Deus. Mas eu peço a Deus que me dê vida, me dê saúde, como disse o profeta Isaías, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, né? Voarão e não cansarão, né? Serão como as águias, terão visões. Então, esse é o meu propósito com Deus. Eu quero reinar por 1000 anos com Deus e a eternidade com Deus. E eu quero que todos os meus amigos e todas as minhas amigas e a todos que assistem os vídeos do canal do YouTube Internacional da Unieb seja salvo em Cristo Jesus. Pois foi isso, porque eu não acredito que Deus, quando eu nasci, me deu um espírito. E hoje eu estou com 48 anos, me livrou de tantas coisas, e eu estar vivo, anunciando a palavra de Deus, porque Ele tem algum propósito, irmão. Eu creio nisso. E enquanto eu viver, eu quero ensinar as mensagens do Calvário para o mundo inteiro, em nome de Jesus. Aqui diz o seguinte: o anticristo, ele falará coisa espantosa, blasfemará de Deus, irmão. Tudo que é errado ele vai falar. Tudo que for errado ele vai falar. Ele vai blasfemar contra Deus, caluniar seu nome, morada e perseguir o santo, santo é a igreja.
O santo é a igreja. Ele vai perseguir. Irmão, a Bíblia diz que ele saiu para vencer, mas que o vencedor é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, que foi morto e ressuscitou ao terceiro dia. Agora, eles vão decapitar uma boa parte, irmão. Sabe por quê, irmão? Deus quer mostrar, Deus mostrou para o diabo que tinha homens como Jó que servia a Deus. O que o diabo fez com Jó por permissão de Deus? Tirou seus bens, tirou seus filhos, são 10, tirou toda a sua fortuna e tirou até a sua saúde. E até a própria mulher abandonou esse Deus, falou com ele, nega esse Deus e pronto, que Deus é esse? Sabe o que Deus quis mostrar para o diabo? Aí, irmão, é a faculdade de Deus, eu não posso entrar na faculdade de Deus. Ele quis mostrar e pronto, Deus é meu pai, ele quis mostrar e pronto, acabou. Vamos acabar por aqui? Tem que ficar brincando que o diabo é mais forte que Deus, fica brigando para lá, fica... Deus quis e pronto. Irmãos, meus amigos, não entra na faculdade de Deus. Se nasce uma criança morta, uma mulher uma vez falou, um amigo meu filho morreu criança, tal, qual é a resposta que eu tenho? Esse líder muito inteligente ele falou assim, meus queridos, hoje ele está salvo, seu filho. Deus, muitas vezes, que ele é onipresente, onipotente, ele sabe todas as coisas, e onisciente. Deus, na sua onisciência, ele viu aquela criança, isso é um modo de dizer, irmãos. Há 30 anos, aquela criança podia ser um traficante, um bandido, um homem maldoso, e morrer sem a salvação. E por causa daquela mulher que serve a Deus, como diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tu e a tua casa servirão ao Senhor. E Deus muitas vezes tira uma criança para aquela mãe um dia lá no céu ver seu filho lá. E vai falar, mas como que Deus foi bom? Aí Deus pode falar com ela lá no céu, olha mulher, eu tirei seu filho, 1 ano, com 2 anos. Mas se eu não tirasse, você estava aqui no céu comigo. Mas seu filho estava no inferno. Porque Deus sabe o futuro, irmão. Deus conhece os nossos corações. Salomão disse o seguinte, enganoso é o coração. Nosso coração é enganoso. Tem pessoas que falam, se Deus me abençoar, se eu ficar rico, eu vou pregar a palavra de Deus. É ao contrário, irmão. Para Deus te abençoar, você tem que fazer as coisas de Deus. Deus já te abençoou. Deus te deu o ar, esse ar que nós respiramos, te deu um espírito no teu corpo, te deu a palavra completa, o canon completo, e tem te abençoado. Olha o que o anticristo fará. Ele irá oprimir o santo e será bem sucedido por 3 anos e meio. Irmãos, é um período que os cristãos vai ser provado. Só que você sendo provado, lembra lá do Egito que Moisés enfrentou o faraó? Mas veio o que do céu? Veio o maná, veio as codornas, e Deus sustentou o seu povo. E o Deus de Moisés, lá do deserto, onde eles passaram 40 anos, é o Deus da igreja, que poderá, irmãos, viver e enfrentar o anticristo. O Deus que você serve é o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é o mesmo, ele não muda. Então, se Deus mandou maná, você está preocupado, se o anticristo vier, eu vou ter que abrir uma casa subterrânea, eu vou ter que fugir para a fazenda. Tudo bem, é um direito seu. O único conselho que eu te dou, meu irmão, minha irmã, porque a ânsia da morte todos nós temos. Jesus falou assim, Pai, se for possível, passa de mim este cálice, como homem. Mas como espiritual, ele falou, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Agora, você tem todo esse direito que eu acabei de falar agora. Fugir, ir para as montanhas, para as fazendas, tal. Só um conselho que eu quero te dar. Não aceita a marca do diabo, que é 666. É um chip na tua mão direita para comprar ou vender ou na sua testa. E não adore a imagem da besta, que a segunda besta fará. Se você fazer isso, você vai para o inferno. Se você não adorar a imagem da besta, e não aceitar o seu chip, que é um sinal 666, você poderá ser até morto, decapitado, mas você vai ressuscitar e vai reinar com Cristo 1000 anos e depois a eternidade. Eu quero ler aqui Apocalipse 13, diz o seguinte, olha o que diz a palavra de Deus.
E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfemas. E a besta que vi era semelhante a leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. E vi uma das cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfemas, e deu-lhes poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfema contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram a todos que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que até os que nela habitam adore a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que ele foi permitido que fizesse, em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra, que fizeram uma imagem à sua besta, que receberam a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que deste espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. E fizesse que fosse morto todos que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Meus irmãos, meus amigos, preste bem atenção aqui. Aqui a sabedoria é o nome de um homem, não é o nome de uma nação. Não é um império. Toda a igreja que fala que o anticristo é um império, uma nação, essa igreja é falsa. Essa igreja, ela pode até falar que a nação dará poder à besta. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. É de um império? Homem é homem, irmão. Não vai ser mulher, não. Vai ser um homem. E o seu número é 666. Outra coisa, irmãos. Tem muitas igrejas aí dizendo que o sinal vai ser um decreto dominical, irmão. Isso é criancíssimo. Falta de teologia. Essas pessoas precisam fazer um curso na faculdade de teólogos, Logos, internacional, para aprender a palavra de Deus. Eu nem discuto com essa pessoa. Irmão, a Bíblia diz que o anticristo mudará os tempos e as estações. Se ele mudar sábado para domingo, problema dele, que ele vai para o inferno. Eu não. Meu Deus criou segunda, criou terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Todos os dias são iguais para Deus. Todos os dias pertencem a Deus. Se o decreto dominical fosse o sinal, aí o anticristo... Ai, pessoal! Ah, pessoal! Povo meu! Você não vai poder comprar no domingo. Grandes coisas, irmãos. Você compra na segunda. Você faz estoque. Aí seria que perseguição seria essa? Não seria nenhuma perseguição. Irmão, a Bíblia diz o seguinte: será posto na mão direita ou na sua testa. É um sinal que você vai ter como identificar para comprar e vender. Você vai chegar na padaria, eu quero comprar pão. Você guarda domingo? Você fala, eu guardo Jesus, rapaz. Vai beber sabão.
Ele quer um chip, irmão. Para comprar, já tem hoje, o diabo vai pegar a tecnologia e para implantar. Você só vai poder comprar para você passar com esse chip, vai ter um scanner que vai escanear, vai saber toda a tua vida e vai perseguir você. E se você não adorar a imagem, você vai ser morto. A espada. Porque tem como te encontrar com esse chip. Esse chip já está testando em Dubai, Estados Unidos e outros países do mundo já estão prontos. A Motorola está lançando. Outras empresas, até no Brasil, já tem. Então, não é decreto dominical não, viu? O decreto dominical poderá até existir. Que ele vai, a Bíblia diz, irmão. A Bíblia diz que ele fará, mudará os tempos, sim. Mas não está dizendo que esse tempo, Apocalipse 13 diz que é o número de um homem. É o número da vez. Não tem nada a ver uma coisa com outra. É um outro sinal dele. Mas o sinal da toda a igreja, irmãos. Eu não quero nem ter amigo dessas pessoas. Que acham que é um decreto dominical. Irmãos, 90% já está adorando o anticristo. 90% está ao lado do anticristo. Porque você está enganando o povo. Você tem que falar como homem, rapaz. Deus te chamou para pregar o evangelho como uma mulher de Deus. Falar a verdade. Porque você está mentindo. Porque, sabe qual é o problema? Meus amigos internautas, minhas amigas internautas, eu amo muito vocês. É por isso que eu estou trazendo essa palavra para vocês. Sabe qual é o problema? Alguém pregou para os filhos, para o pai, para a mãe uma mentira. Aprendeu 200 com alguém que ele venera, que falta adorar uma doutrina e não quer mudar. Ele sabe que estão errados, mas fala, vixe, como é que minha esposa vai falar de mim? E meu filho que eu ensinei... Meus irmãos, eu sou humilde. Eu vim de um berço assembleano. Não tenho nada contra. Mas algumas coisas, gritaria, o dízimo forçado, línguas estranhas, blá, 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 que não quer dizer nada, eu sou contra. Eu fui a favor? Fui, mas eu sou humilde. O que é errado tem que ser eliminado. Se você aprendeu que o decreto dominical é o sinal da besta de Apocalipse 13, é uma mentira que te enganou, volte atrás. Seja humilde, prega para os teus filhos, prega para tua mulher, prega para o teu marido, prega para a tua igreja e fala, eu cometi um equívoco. Eu cometi, porque o dia que eu errar teologicamente, eu descobri, e alguém mais experiente do que eu, um homem culto, ou uma mulher culta, fala, Rubem, vamos expor o evangelho melhor para você, e eu ver que aquilo ali tem uma lógica, tem uma sequência, tem fundamento bíblico, viu, irmão? Não é revelação da carne não, viu? Essas revelações aí, mais diabólicas, eu nem gosto dessas profetadas que andam por aí. A maior profecia é o que está na Bíblia. Não tem nenhuma profecia fora da Bíblia, porque muitas pessoas podem ter o espírito adivinho do diabo e vai para o inferno e engana muita pessoa. Ah, irmão, é isso que eu te vi. Irmão, está na Bíblia? Não está, então nem fala comigo. Começa, irmão, a procurar conhecer a palavra de Deus, porque dela testifica de Cristo. Ela fala a verdade, ela não vai te errar. Ou então, irmão, o decreto dominical é uma mentira. O sinal da besta vai ser um sinal audível. Vai ser um sinal que você vai pôr na mão direita ou na sua testa. Você não pode interpretar o que a Bíblia já interpretou. Se a Bíblia disser, será um sinal mistério. Não, a Bíblia já deixou claro. Fala em Apocalipse 17. E quem tiver o sinal e adorou a besta, cairá a ira de Deus sem mistura. Apocalipse 17. Tá bom. Estou deixando bem claro. Ele vai tentar mudar o calendário, o anticristo. Ele vai mudar o calendário. E aí? Problema dele, irmão. Eu não mudo. Deus criou todos os dias, todos os meses, todos os anos. Ele pode falar que sábado é domingo, que domingo é sábado, que domingo é segunda. Problema dele. Problema do anticristo. Eu sei que ele vai ser lançado no lago de fogo. Eu não vou para o céu. Porque se o anticristo falar assim, olha pessoal, o povo pensa que o anticristo era um cara bobo. Ele é um homem inteligente. Irmão. Ele vai dominar todos os idiomas do mundo. É um homem que já está no mundo, viu? Ele já está no mundo. Tá? Só quem não vê quem é bobo. Quem anda atrás de profeta. Eu ando atrás da palavra de Deus. Tá? Eu sou diferente, viu? Eu me alistei para a guerra. Então prepare, viu? Eu vou mandar a palavra de Deus. Eu já sei que o anticristo vai ser lançado no lago de fogo vivo. E o diabo vai ser preso por 1 ano. E eu ao lado do meu Jesus Cristo. E todos que obedecerem os mandamentos de Deus, conforme está na Bíblia, mas serão salvos. Você quer ser salvo? Você quer ser abençoado? Obedeça os mandamentos de Deus. E proferirá a palavra contra o Altíssimo. Daniel 7, 25.
e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. 3 anos e meio, irmão. Um tempo, irmãos, é um ano. Tempos no plural, 2 anos. Metade de um tempo, meio ano. 1, 2, 3 anos e meio, 42 meses, 1.260 dias. Tem gente errando aí, irmão, falando que é 1.260 anos. Só que Daniel não deixa mentir. Ele falou em Daniel 12: feche o livro, porque é para muito tempo. Ele quis dizer o seguinte, o profeta Daniel, que esta profecia será para agora, 2000 para cá. 2000, 1990. Ele falou assim, ó, a ciência se multiplicará. Irmão, 1.260 anos atrás não tinha ciência assim como hoje não. O cara vivia na selva ainda. Vivia aí de cavalo. Andava a cavalo. Nem carro tinha. Tinha carro de boi. Isso é tecnologia? Isso já tinha desde Adão e Eva lá, irmão. Carro de boi. Até Adão andou de carro de boi. Isso é uma mentira, irmão. Daniel capítulo 12. Lê Daniel capítulo 12. É para o tempo dos fins a profecia. Então não é mito. Agora, o diabo, ele cria história com a palavra de Deus para enganar as pessoas. Por exemplo, o anticristo. Eu já ouvi muitas pessoas falando, até pessoas evangélicas, dizendo que o anticristo não existe. Que isso é invenção da cabeça das pessoas. Tá bom, meu irmão. Esse é um cara que vai aceitar o sinal da besta. Sabe por que ele vai aceitar? Porque já colocaram na cabeça dele que não existe o anticristo. É uma mentira. Tome cuidado. O anticristo já está morto. Eu tenho certeza disso. Você quer ir para o céu? Aceita Jesus Cristo como teu Salvador e seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele vai tentar mudar as leis. Irmãos, você só é enganado se você quiser. Qual é a lei? A lei de Deus. Qual é a lei de Deus? Eu vou explicar, irmão. Está no meu livro. Já está no computador. Eu vou lançar talvez esse ano 2017. A lei de Deus são os mandamentos de Deus. E quais são os mandamentos de Deus, irmão? Ele deu 613 mandamentos ao povo hebreu. Preste bem atenção. Você quer ser salvo? Você quer obedecer os mandamentos, a lei de Deus? É simples. Eu vou explicar para você. Você pega esses 613 mandamentos que Deus deu para Moisés, na Torá, e pega os mandamentos de Mateus ao livro de Apocalipse. Que aí fechou o canon. O canon, irmão, o canon é o livro inspirado, são 66, 39 e 27, dá 66 livros. O Antigo no Novo Testamento é uma continuidade. Aí você fala, Rubem, meu amigo, então eu tenho que obedecer 613 mandamentos, mais uns 178, vai dar aí mais ou menos uns 800 mandamentos para ir para o céu. Ah, sim, é isso. Esses são os mandamentos de Deus, irmão. Não deixe ser enganado com 10 mandamentos. Deus não é tão pobre assim, não. Seria muito fácil. Eu obedeço os 10 mandamentos, todo mundo ia para o céu. Os 10 mandamentos que Deus deu e escreveu com o seu dedo foi uma advertência para Israel e serve para nós. Mas não são 10 mandamentos, não. Adorar a besta, a imagem da besta, e aceitar o sinal da besta, 666, que é um chip na mão direita ou na testa, é um mandamento, ou não é um mandamento? Se não fosse mandamento, ou então vamos rasgar Apocalipse capítulo 17, que fala assim, e todo aquele que tiver o sinal da besta na sua mão direita, já está interpretado, irmão. É na mão direita ou na testa. Você não pode interpretar o que a Bíblia já interpretou. Isso é coisa diabólica. Eu já falei, mulher na Bíblia é igreja. Chifre é reis. Diadema, autoridade. Mão direita é mão direita, não é mão esquerda. Testa é testa. Agora, reverendo Rubem, por que na mão direita ou na testa? Eu vou explicar duas coisas para vocês. Foram feitas uma pesquisa no mundo, um chip na testa ou na mão direita. Olha como Deus já sabia o futuro, já alertou o povo. Olha o que está escrito, a tecnologia descobriu. São únicos lugares, na mão direita ou na testa, que o nosso corpo pode carregar a bateria do chip.
São os dois lugares. Porque há uma bateria nesse chip. E esse chip tem uma bateria para carregar. E somente na testa ou na mão direita, nosso corpo produz uma energia, tipo uma energia solar, entenda. Tipo uma energia solar, para carregar a bateria. Porque se você colocar um chip, quem vai carregar a bateria? Aí você vai colocar o dedo da tomada, você vai morrer de choque. Entendeu? Mas Deus, quem criou teu corpo, irmão? Deus. Eles gastaram 15 milhões de dólares para descobrir o corpo do homem e da mulher, onde pode carregar uma bateria. Porque o chip vem um número, outra coisa. A Bíblia diz que será o número de um homem 666. Foi feita uma outra pesquisa que esse chip tem um único número. Olha, vai ter todos os teus dados, teu RG, CPF, passaporte, conta bancária, vai ser tudo. Você só vai movimentar com esse chip. Mas diz que quem me diz que não é 666 esse único número? É segredo, não foi revelado ainda não. Esse chip só tem um único número, uma única identificação. Cada qual vai ter seus dados nele, mas ele só tem um único número. Olha o que a Bíblia diz. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. E o seu número será 666. Olha, irmão. A Bíblia diz que será na mão direita ou na testa. Você sabe por quê? Vou voltar a falar. Se uma pessoa teve um acidente ou nasceu sem os dois braços, eu conheço pessoas que nasceram sem o braço direito. Ah, então Deus mediu? Mas eu não conheço ninguém, meus amigos, que não tem testa. Nem que for um testinho pequeno, o cara vai ter. Ou então não tem escapatória. É pro diabo. É um teste final que Deus vai dar. Esses são os últimos mandamentos. Infelizmente. É claro, quem não aceitar a besta, a imagem, adorar a imagem, e nem o número da besta, automaticamente ele já conhece a Jesus. Ele obedece os outros mandamentos. Mas o diabo não vai perguntar lá, quando o anticristo chega lá na sua casa. Vai chegar isso em ponto, meu irmão. E pode ser nas nossas épocas, hein? Questão de 10 anos, tá? O cenário do mundo, eu vou lançar um DVD, o quebra-cabeça do final do mundo. O ano que vem eu quero lançar, se Deus quiser. Prepare. Assista o canal TV Internacional Unieb do YouTube. Preste bem atenção. Meus queridos amigos, o anticristo, ele não vai pegar 800 mandamentos. Ah, você é filho de Deus? Sou. Você é da Igreja Batista, Assembleia de Deus, Presbiteriana, Adventista? Não. Ele não vai perguntar de que igreja você é, não. Ah, você obedece os mandamentos? Quais são os mandamentos de Deus? Ah, os mandamentos de Deus, o anticristo, através dos seus aliados, claro. São 800 mandamentos aproximadamente, 613, mais uns 200, 180 do Novo Testamento. Ah, você bebe sangue? Não, o anticristo eu bebo sangue. Ah, você xinga? Não, irmão. O anticristo vai querer saber o seguinte: adore a imagem da besta. E aceite o número que é 666 na sua mão direita ou na sua testa. Como que ele vai descobrir que você tem um número, irmão? Não, como é que o diabo vai saber que é um número físico, um número? Deus, o sinal de Deus é espiritual, que Deus sabe todas as coisas. Mas o diabo não sabe todas as coisas. Aí que eu pego vocês. Porque tem muitas igrejas falsas aí dizendo o seguinte, amigos internautas e internautas. É o seguinte, amigos e amigas. Dizendo que o sinal de Deus é espiritual, que o sinal do diabo é espiritual. Querendo igualar Deus ao diabo. Primeiramente, Deus é onipresente, o diabo não. Quando Deus estava lá no céu, que o diabo chegou, Deus falou, de onde vier Satanás? Satanás disse o quê? De rodear a terra e passear por ela. Deus não precisa passear por a terra, porque Deus é onipresente. Ele está aqui, está no Japão, está na Europa. Ele é poderoso, o diabo precisa dar. Entendeu? Ele anda bramando, buscando a quem possa pegar, porque ele não é onisciente, ele não é onipotente, nem onipresente. Então, quando Deus fala que a sua igreja, o teu povo, terá um selo de Deus, Deus sabe identificar. Agora o diabo não sabe, irmãos. O selo do diabo vai ser o sinal da besta. É uma identificação. Como é que um soldado, eles vão usar o anticristo, irmão, vai ser um homem. Só que ele vai ter uma autoridade mundial. Como que um soldado vai chegar, um soldado, um pagão, uma polícia, seja lá quem for, um soldado, uma autoridade ligada ao anticristo, vai falar, olha, ele vai ler 800 mandamentos, 700 mandamentos, 10 mandamentos, 30 mandamentos para você? Não. A ordem é uma só. A ordem é uma só. Veja o que diz. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou nas suas testas, irmão. É um ou outro. Tá claro?
Eu estou falando hipocrisia? É um sinal. Se você falar aqui é outra coisa, você está interpretando o que já está interpretado. Você não pode interpretar o que já está interpretado na Bíblia. Uma coisa que não está interpretada, é lógico que você impõe discussão teológica, com sabedoria, com a unção do Espírito Santo, buscar até em livros, buscar o grego, o hebraico, que a Bíblia foi escrita no grego, no hebraico e parte em aramaico. Aí tudo bem. Ora, você interpretar o que já está interpretado, você peca contra Deus. Aqui já está dizendo. E faz que todos pequenos e grandes, ricos, pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita. É imposição, imposto, irmão. Pela misericórdia de Deus, eu sou advogado, e toda lei é imposto. Você pode roubar? Está no Código Penal? Pode, você pode roubar, mas você vai preso. Você pode furtar? Oh, Vossa Excelência, eu furtei. Mas, você furtou, mas você foi preso. Você entendeu como é que vai ser assim, ó? Você quer aceitar o sinal da besta? Você tem dois caminhos, irmão. Você pode aceitar, você vai comer, beber, mas você vai para o inferno. Eu tenho que falar a verdade. Tem algumas pessoas, eu postei um vídeo aí, falei do inferno e do céu. Mas você é muito pesado, doutor Rubem. Você pega muito pesado. Inferno, todo mundo pega. Irmão, é melhor eu falar a verdade do que a mentira. Porque a Bíblia diz também. Se eu não falar isso, sabe o que vai acontecer comigo? Eu vou para o inferno. Sabe o que a Bíblia diz? Ficarão de fora os mentirosos. Eu não posso mentir para você. Eu prefiro perder um amigo. Eu prefiro perder uma amiga, como Jesus perdeu também, tá? E ir para o céu, do que eu ter 100 amigos, 100 amigas, 1 milhão de amigos, e bajular todo com mentira e ir para o inferno. É a minha vida que está em jogo. É a sua vida que está em jogo. Você prefere mentir para o inferno ou falar a verdade e perder os amigos e ir para o céu? Só que lá no céu você vai ter os verdadeiros amigos. Os adoradores de Jeová de Jiré, os seguidores do Mashiach e Yahvé. Você quer seguir o Mashiach? Ou então não seja mentiroso nem mentirosa. Porque a Bíblia diz: e a sua parte será no lago de fogo que arde dia e noite, e o seu tormento sobe para todo sempre. Siga o meu conselho. Fale a verdade para o teu pai, para a tua mãe, para os teus irmãos, para os teus sobrinhos. Você vai ser taxado de quadrada. Mas sabe de uma coisa? A Nova Jerusalém é quadrada também. E redondo é bola, que o diabo chuta para tudo quanto é lugar. Você tem que ser quadrado. Pode me chamar de quadrado, eu sou quadrado mesmo, eu vou para o céu. Irmãos, se você viver 100 anos e ir para o inferno, você perdeu toda a glória de Deus. Você não vai ver Deus, não vai ver Jesus, não vai ver a Nova Jerusalém, não vai reinar 1000 anos na terra. Vale a pena. Siga Deus. Olha o que diz aqui. Ele não vai ser bem sucedido por outro governo terreno, mas porque o anticristo, ele vai ser bem sucedido entre aspas. Ele vai vencer, vai... Não. A Bíblia diz o seguinte, meus irmãos, não tenha medo do anticristo. O vencedor é o rei dos reis, senhores dos senhores. Apocalipse 19. Ele vai vir no cavalo branco com todos os seus filhos. E pegará o anticristo, o falso profeta, e lançará vivo no lago de fogo. E o diabo será preso por um anjo. Ou então você não tema ao anticristo. Olha o que diz Daniel 7, 26 e 27. Mas o juiz será estabelecido, o juiz de Jesus, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Então o reino, irmão, do mundo passará a ser do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele, como fiel e verdadeiro, e prometeu aos seus filhos reinar com ele, passarão para nós. A Bíblia diz que nós sentaremos no trono ao lado de Cristo para julgar até os anjos. Os anjos, que eu quero dizer que são os demônios, viu, irmãos? Os anjos, meus queridos amigos, ouvintes da palavra de Deus, são os demônios. Nós vamos julgar até eles. Então fique tranquilo, não tenha medo do diabo, não. Lute, lê a palavra de Deus, obedeça os mandamentos de Deus. Ele, o anticristo, firmará uma aliança com muito, ou seja, com a humanidade. Esta aliança provavelmente envolverá a criação de um templo judeu em Jerusalém. 2 minutos da sua atenção. Eu não estou falando que esse pacto será
assinado dia 31 de outubro de 2017. Mas eu quero fazer um pedido a todos os meus amigos, a todas as minhas amigas internautas. Preste bem atenção que 31 de outubro de 2017 completará 500 anos que Martinho Lutero pregou em Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses da indulgência. E o Papa Francisco já marcou uma reunião para esse dia com muitas autoridades eclesiásticas e também autoridades do mundo inteiro. Vai ser na Suécia. Se lá for assinado um pacto, abre o teu olho. Pode ser que já comece aí a grande tribulação. Os 3 anos e meio de paz e depois de perseguição. Outra coisa muito importante. Em 23 de setembro de 2017, haverá a festa das trombetas. Preste atenção nessa data. Em 2018, completará 70 anos que Israel virou nação. Inclusive um brasileiro, Oswaldo Aranha, em 1948, 10 de março, assinou o decreto junto da ONU, para que Israel viesse a ser nação. Então, está tudo quebra-cabeça. Eu tenho um amigo meu, Rapinho, estou pesquisando o terceiro templo, eu vou lançar um vídeo sobre o terceiro templo. A Bíblia diz, irmão, que ele sentará no templo querendo ser Deus. Ele que é o anticristo, que é o nosso estudo aqui agora. Mas o templo foi destruído. Salomão construiu o primeiro templo, Neemias o segundo templo, e foi destruído por o rei Tito em 70 depois de Cristo. E depois de alguns anos, construíram a mesquita de Omar. Tem 2 mesquitas lá hoje no Monte Moriá. Irmãos, eu quero fazer um alerta para todos vocês. O terceiro templo de Jerusalém já está quase pronto. Todos os materiais, utensílios, roupas sacerdotais, ovelhas, está tudo pronto. Aquilo ali, para acontecer uma guerra e ser destruído ali, construir um templo rapidinho, com tecnologia, impressora 3D, 4D, pode construir aquilo ali até em uma semana ou meses. E o anticristo sentará alegando ser Deus. Preste bem atenção nessas datas. 23 de setembro de 2017. Vou passar 3 datas. Não estou falando que Jesus vai vir nessa data. Não vai puxar minha orelha se depois de passar. Olha, Rubem, eu estou aqui no prédio, tal, eu estou aqui em São Paulo. O Rubem falou que Jesus vinha de minha casa. Não, não é isso, irmão. Aquele dia e hora ninguém sabe, unicamente, nem os anjos do céu, unicamente meu Pai. Mas o tempo nós sabemos. Mateus capítulo 24. Vigiai e orai. Nós sabemos o tempo. Eu quero deixar 3 datas aqui importantes para todo o povo de Deus tomar nota e ficar atento. Só isso. Não estou falando que Jesus vai vir. 23 de setembro de 2017. Festa das trombetas. 31 de outubro de 2017. Completará meio milênio, 500 anos que Martinho Lutero, a reforma protestante. E também 10 de março de 2018 completará uma geração, muitos entendem, 70 anos que Israel virou nação. Meus amigos e minhas amigas, o quebra-cabeça eu estou mostrando para vocês. A tecnologia está aí. O chip da besta já está aí, aplicando em Dubai e no Oriente Médio. Eu vi hoje, inclusive, uma tecnologia mais avançada do que o Barack Obama lançou. Uma lei lá nos Estados Unidos para a saúde, para enganar o povo. Ora, você que fala que o anticristo, a imagem da besta, o sinal da besta é um decreto dominical, você vai aceitar e você vai para o inferno. Você quer ir para o inferno? Ou então continue falando e pregando que é um decreto dominical, você vai para o inferno. Que você vai aceitar o sinal. A Bíblia diz que é um sinal na mão direita ou na testa. A Bíblia está dizendo, você está interpretando o que a Bíblia está dizendo. Eu fico irritado, porque, meus queridos, é a tua vida que está em jogo. É a tua vida que está em jogo. É a tua vida que está em jogo. Aqui diz o seguinte: Ele porá um fim ao sacrifício e à oferta dos judeus. Ele vai perseguir mais os judeus. Os judeus são povo de Deus, mas eles serão perseguidos. Tá?
E aqui diz o seguinte, a palavra de Deus. Ele vai mostrar que não respeita a religião dos seus ancestrais. Irmão, o anticristo vai falar, o que dá na cabeça dele, ele vai fazer. O que dá na cabeça dele, ele vai fazer. Ele não vai ter medo de nada, tá? Ele vai mostrar que ele não respeita nem o seu pai, nem a sua mãe, nem a sua família. Ele quer o seguinte, ou adore a imagem da besta, segundo o falso profeta, e aceite o seu nome. Se você fazer isso, você é amigo dele, ele vai te abraçar, te dar fazenda, te dar casa, te dar dinheiro, te dar comprar. Ah, vai te dar até um crédito no banco, viu? Você é cheio de pessoas querendo crédito. Você vai ter tanto crédito, meu irmão. É Banco do Brasil, Caixa Econômica, outros bancos, vai te dar tanto dinheiro, mas você tem que ter o chip. Só que Apocalipse 17 diz o seguinte, o tal que recebeu o chip da besta, que é a imagem da besta, e adorar, e o sinal do seu número, que é 666, o tal beberá da ira de Deus, que é sem mistura, irmão. E vai para o inferno. Ele não vai acreditar em qualquer Deus, em tudo, exceto em si. Ele vai achar que é Deus, o anticristo. Tá? Muito cuidado. E não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor às mulheres, nem a algum, porque sobretudo se engrandecerá. Irmãos, preste bem. Não vai ter criança, não vai ter mulher, homem, reis, poderoso, é rico, pobre. Não, eu sou da igreja tal. Isso é uma burrice, irmão. Na Bíblia Sagrada não tem nome de igreja. Fala a igreja verdadeira de Deus. Sabe quem é? Que crê em Jesus Cristo e obedece à lei de Cristo. Pronto. Qual é a lei de Cristo? Amar o teu próximo como Cristo amou. O que Cristo fez? Morreu. Tá? Não é amar o teu próximo como você ama a si mesmo, não. Na lei de Moisés, está escrito o seguinte, amai o teu próximo como a ti mesmo. Mas na lei de Cristo, amai o teu próximo como Cristo amou a igreja. O que Cristo fez pela igreja? Ele morreu. Você tem que morrer pelo seu próximo. Você tem que lutar pelo seu próximo. Você tem que dar força para o seu próximo. Se você fazer isso, você está cumprindo a lei de Cristo e você vai para o céu. Aqui diz ainda, ele não respeita o desejo de mulheres. De ninguém, é o que eu estou falando. O anticristo, não, eu sou PhD, não, eu tenho dinheiro, eu sou banqueiro. Não, irmão, eu sou presidente. Não vai ter isso não. Todos. Vai chegar um momento que não adianta você estar, eu sou amigo do governador. Ele vai estar igual modo, ou ele vai para o céu ou vai para o inferno. Não vai ter poder um presidente do tribunal. Ele vai ser um presidente, vai ter que aceitar. Se não aceitar, vai ser morto. Porque vai ser uma lei universal. Vai ser um decreto universal. Tá? Ele vai alegar ser Deus. Sua chegada na cena mundial será acompanhada por milagres, sinais e maravilhas. Ele vai fazer muitos milagres e maravilhas. Ele e o seu companheiro, o falso profeta, reivindicará ser Cristo. Ele vai alegar que Jesus não vem em carne e osso, ou que Jesus não ressuscitou, porque a Bíblia diz que o anticristo virá do abismo e será ferido. Irmãos, preste bem atenção. Ou o anticristo vai ter um golpe mortal e vai ressurgir, ou alguém já morreu, que é o anticristo, vai ressuscitar. Qualquer coisa que acontecer, outro conselho que eu vou te dar. Se alguém ressuscitar dos mortos, não dê crédito, é o anticristo, porque ele virá do abismo. Abismo é inferno. Entendeu? Muita cautela. Muito cuidado. Tá? Sua chegada na Terra já está pronta. O cenário mundial. Só não vê quem não quer. Olha, até 2030, a ONU quer colocar luz em todos os lugares do mundo. A ONU está querendo ter uma única moeda. Vai acabar com o dinheiro. Uma única moeda, como a Europa já fez, o euro. Olha, é o cenário mundial. Ele e seus companheiros, o falso profeta, vai falar que é Cristo. Veja o que o apóstolo João, segundo João, na carta, versículo 7, diz o seguinte: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo vem em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Ele negará que Jesus é o Messias, o Machias. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho.
Ele vai ser adorado por muitas pessoas. Ele vai odiar uma nação que inicialmente vai ter algum controle sobre o seu reino. Ele vai aparecer após sobreviver a um ferimento mortal. Seu nome será relacionado ao número 666, mas não necessariamente de forma óbvia. Ele será habilitado pelo diabo em pessoa. Apocalipse 13, 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Meus queridos amigos, estou terminando. Que Deus abençoe a todos. O anticristo já está aí, o falso profeta já está aí. Preste bem atenção em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Antes da volta de Cristo ele será manifestado a todas as pessoas. E quando ele for manifestado e assinar um decreto de 7 anos, Jesus já está voltando. Prepare, obedeça, procure uma igreja de Deus para servir ao Senhor. Toda igreja que fala que ela é a única verdadeira, ela é mentirosa. Toda igreja que tem um livro que complementa a Bíblia é mentirosa. Ah, mas você não vai lançar um manual? Vou lançar um manual para especificar os mandamentos que você vai tirar da Bíblia. Não é meu. É o manual dos mandamentos de Deus. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.